Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um importante movimento social que aconteceu no início da Primeira República no Brasil. Canudos, a formação do povoado de Canudos ou Belo Monte, como era mais conhecido por seus habitantes. Canudos foi um importante povoado que chegou a abrigar cerca de 20.000 pessoas e que também vai ficar marcado na história brasileira por ter se transformado em uma guerra entre os habitantes do povoado, seu líder Antônio Conselheiro e o exército brasileiro. O povoado de Canudos foi liderado por um homem que se chamava Antônio Vieira Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro peregrinou pelo Nordeste brasileiro, principalmente na região do norte da Bahia, durante 2 décadas. Em suas peregrinações, ele fazia pregações religiosas católicas e atraía inúmeros seguidores. Eles viviam de forma nômade, indo de povoado em povoado, fazendo algumas obras comunitárias em igrejas, em cemitérios, em espaços públicos. Durante mais de 20 anos, Antônio Conselheiro e seus seguidores peregrinaram por essa região do Brasil. Até que no ano de 1893, eles vão chegar em uma região do norte do sertão baiano e vão se estabelecer num local que era chamado de Canudos. Neste local vai ser construído um povoado que vai receber o nome de Belo Monte. Esse povoado e a figura do Antônio Conselheiro vão crescendo e vão atrair inúmeras famílias de pessoas que viviam nessa região, que vão ser atraídas tanto pela possibilidade de iniciar uma nova vida, uma vida melhor, e que também serão atraídas pelas pregações religiosas do Antônio Conselheiro. Canudos vai estar dentro de alguns movimentos que vão acontecer nessa Primeira República Brasileira, que nós vamos chamar de movimentos messiânicos, porque são movimentos em que os líderes que conduzem essa população, que administram esses povoados, têm discursos religiosos e esperam pela salvação daquelas pessoas que fazem parte de sua comunidade. O Antônio Conselheiro, então, vai pregar uma vida com base na moral religiosa cristã extremamente rígida, com práticas religiosas diárias e que eram obrigatórias a toda a comunidade. E eles esperavam que essa vida com práticas religiosas rígidas e também algumas práticas festivas que as pessoas faziam que envolviam a religião, uma vida de abnegação, de penitências, de rezas e de diversas outras práticas religiosas, iria conduzir aquelas pessoas à salvação, iria conduzi-las para uma vida melhor, mesmo que seja uma vida após a morte. Influenciados por essas ideias religiosas e também pelas difíceis condições de vida do Nordeste brasileiro e do Brasil como um todo naquele momento, várias famílias, principalmente famílias pobres, vão se mudar para Canudos, vão se mudar para Belo Monte e vão formar essa comunidade. Não apenas de pessoas pobres, era formada a comunidade de Belo Monte. Belo Monte também vai receber pessoas que tinham posses, mas é interessante a gente notar que a característica do povoado de Canudos era uma característica mais comunitária. Para que as pessoas pudessem ser aceitas na comunidade, elas deveriam entregar parte dos seus bens para o Antônio Conselheiro. Esses bens ficariam num fundo que seria um fundo comunitário usado para as necessidades de todos daquela comunidade. Então, cerca de 1/3 dos bens dos novos membros eram entregues para a comunidade. Além disso, não existia o conceito de propriedade privada em Canudos. Qualquer pessoa que fosse aceita na comunidade, que fosse morar naquele local, poderia construir a sua casa aonde tivesse disponível. Então, não existia ser dono de um pedaço de terra em Canudos. A terra era comunitária, as pessoas podiam construir as suas casas, poderiam plantar e usar o solo para a sua própria subsistência, mas sem ter o conceito de que aquele pedaço de terra pertence a uma única pessoa.
O trabalho também tinha uma característica muito comunitária. As pessoas se revezavam nas atividades para produzir os alimentos que eram utilizados para alimentar a população, para criar as cabras e também para fazer obras que eram obras para a comunidade, como, por exemplo, construir a igreja, reformar as construções comunitárias daquele povoado. As condições de vida dentro do povoado de Canudos eram condições bem simples. As ruas e as casas foram construídas sem grande planejamento urbano, então não havia ruas feitas em quarteirões com esquinas bem delimitadas. As casas eram construídas umas ao lado das outras e o povoado se transformava num grande labirinto de casas. A maior parte dessas construções era feita de pau a pique, uma estrutura que é feita utilizando pedaços de pau, que são alinhados e trançados, formando uma trama e preenchidos com barro pisado. Essas eram os tipos de construções das casas que existiam em Canudos. O povoado de Belo Monte, por causa da fama do Antônio Conselheiro e daquilo que ele pregava, se transformou num importante centro de romaria naquela região. Então, várias pessoas se deslocavam até Canudos, algumas vezes por ano, às vezes para morar para a vida toda, atrás dessas palavras, de escutar essas palavras do Antônio Conselheiro. Durante algum tempo, a relação dos políticos com o Antônio Conselheiro foi uma relação razoavelmente tranquila. Ele não incomodava esses políticos, mas com o crescimento da comunidade e da sua fama, vários desses políticos e homens poderosos, fazendeiros daquela região, começaram a se preocupar que ele pudesse utilizar essa importância que ele estava ganhando para mobilizar votos e também para captar trabalhadores. Com isso, começou a ser espalhados uma série de boatos que diziam que o Antônio Conselheiro pregava pelo retorno da monarquia no Brasil. Essa articulação do Antônio Conselheiro em defesa da monarquia não chegou a ser provada, mas durante as suas mais recentes pregações, o Antônio Conselheiro fazia uma série de críticas à República. Por quê? Porque a República, como eu falei no último vídeo, ela trouxe a separação entre igreja e Estado, e a comunidade de Canudos era uma comunidade religiosa, em que a religião organizava a vida daquelas pessoas. Ele, então, via com muito maus olhos a separação entre a Igreja Católica e o Estado, entre a Igreja e o governo. Ele também era contra a instituição do casamento civil, que substituía o casamento religioso, que antes era aquilo que determinava as pessoas que estavam casadas e as que não estavam casadas. A partir da Constituição de 1891, as pessoas poderiam casar-se apenas no civil. O Antônio Conselheiro também falava muitas vezes contra o pagamento de impostos, o que desagradava os políticos da região também. O povoado foi ganhando, então, dimensão em tamanho, importância e fama. Como eu disse, algumas estimativas chegam a dizer que ele chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes. Isso é bastante gente se nós pensarmos que nós estamos falando há mais de um século atrás. Além disso, o povoado de Belo Monte, com essa enorme população, vai ser administrado de forma própria. Ele não vai estar sob a administração de alguma cidade ou sob a administração do governo baiano. Esse é o canal Crítica, História e Literatura. Se você se interessa por temas como a história do Brasil, história geral, literatura, se inscreva no canal. Curta os nossos vídeos, deixe os seus comentários, sugestões, críticas, nós queremos saber o que vocês pensam. Além do Antônio Conselheiro, os cargos mais importantes da administração eram formados pelo que era conhecido como a Guarda Católica e seus 12 apóstolos. Seriam 12 homens de inteira confiança do conselheiro que eram responsáveis pelas tarefas da administração, da vigilância e da segurança de Belo Monte. Esses homens, eles andavam fardados, armados e recebiam soldo, recebiam um salário como se eles fossem verdadeiros militares. Dentre eles, um que ganhou muita importância e ficou bastante conhecido foi o João Abade, que era uma espécie de chefe militar. Ele era conhecido como o chefe do povo.
ou o comandante da rua, e organizava essa parte da segurança, essa parte militar da vigilância de Canudos. Um outro homem que vai ficar muito conhecido nessa administração de Canudos vai ser Antônio Villanova, que era um rico comerciante e vai fazer esse papel da administração civil, da administração da comunidade, das pessoas, para que Canudos tivesse ordem e aquela vida pudesse prosseguir. Os problemas entre a comunidade de Canudos e o governo vão começar por volta de 1896, quando o governo estadual da Bahia vai organizar uma expedição militar com soldados para tentar acabar com aquele povoado, para tentar depor os seus líderes, prender, executar os líderes e dispersar aquelas pessoas que viviam naquela região. Essa primeira expedição, ela contou com cerca de 100 soldados, mas ela não conseguiu ser vitoriosa. Foram cerca de 500 homens de Canudos contra os 104 soldados enviados pelo governo estadual. E aí nós pensamos, por que essas expedições militares elas vão ter tanta dificuldade de derrotar a comunidade de Canudos? Vários vão ser os motivos que vão explicar isso. Um primeiro motivo é que essas expedições militares elas não contavam com os equipamentos que elas precisavam. Então esses soldados que são enviados para derrotar o povoado de Canudos, eles vão muito mal armados no início, vão sem fardamento, fardas que se desfaziam ao longo das expedições, calçados que também eram destruídos aí nas longas andanças pelo sertão baiano. Esses soldados tinham que andar longas distâncias debaixo do sol. Muitas vezes, na maioria dessas expedições, eles não levavam quantidades de comida suficiente. Também existia a dificuldade para levar e abastecer esses soldados com água no meio do sertão nordestino e várias outras dificuldades, como por exemplo a ausência de tendas para esses soldados dormirem nessas primeiras expedições que são enviadas. Isso tudo nos mostra a precariedade tanto do exército brasileiro quanto das polícias estaduais. Então, neste momento, o exército brasileiro não estava muito bem armado, abastecido e preparado para suas expedições, assim como também não esteve no momento da formação do exército com a Guerra do Paraguai, que nós já comentamos aqui em outros vídeos. A segunda expedição militar, então, que é enviada para Canudos, vai ser maior do que essa primeira, e ela vai contar com o envio de metralhadoras e de canhões, mas mesmo assim, ela também vai ter as deficiências que foram citadas antes, principalmente a questão da fome. Os soldados passavam fome. Com isso, eles tinham uma enorme desvantagem em frente aos residentes de Canudos, que mesmo que tivessem muito menos capacidade de armamentos, muitos deles combatiam com facões, com instrumentos que eles usavam para o trabalho, eles acabaram tendo vitórias nessas primeiras expedições que foram enviadas. Com isso, o governo baiano vai pedir ajuda às tropas federais. A partir dessa segunda expedição, o governo baiano já tinha pedido auxílio para as tropas federais. Então, nós já temos soldados do exército indo combater os residentes do povoado de Canudos. Mesmo assim, eles não vão sair vitoriosos, até que se vai organizar uma terceira expedição, comandada pelo coronel Antônio Moreira César, que tinha acabado de comandar diversas tropas que combateram as tropas federalistas no sul do país. Essa expedição militar vai contar com 1.281 combatentes, mas também vai sofrer com a falta de água e de comida necessárias para esses soldados. O coronel Antônio Moreira César vai acabar sendo morto nesses combates, o que vai causar uma enorme vergonha para o Exército Nacional e para o governo federal, de não conseguir acabar com esse povoado. E isso vai fazer com que se organize uma quarta expedição contra Canudos, que vai ser uma expedição maior e mais bem armada. Quando o coronel Moreira César morre em batalha, vários dos integrantes das tropas do exército que estavam em Canudos vão começar a fugir de forma desorganizada. Isso vai fazer com que os combatentes de Canudos tivessem a oportunidade de executar
tratar os militares que estavam feridos e outros militares que foram presos durante esse movimento. Eles vão degolar as cabeças desses militares e vão colocar pelo caminho até Canudos para servir ali de uma certa forma de um aviso. Esse episódio e também várias outras ações cometidas pelo exército vão nos revelar o tamanho da violência desses combates. Uma violência que vai se mostrar maior do lado do Estado para esse povoado, já que o exército tinha muito mais poder de fogo, de armas, do que os combatentes de Canudos. Ao longo dessas expedições militares, Canudos também recebeu novas pessoas e novas famílias que vieram para o povoado, convocadas por suas famílias que moravam lá. Então, as notícias de que Canudos estava resistindo a uma guerra contra o exército se espalharam, e isso fez que várias pessoas fossem para o povoado para também poder combater ao lado de Antônio Conselheiro e dos residentes de Canudos contra o exército. Uma quarta expedição militar vai ser organizada depois da morte do Moreira César e vai enviar novamente centenas de soldados para combater em Canudos. Essa quarta expedição, ela também vai ter um número de mortes muito grandes, tanto o número de mortes de soldados do exército quanto da população de Canudos. O exército tinha, em 1897, cerca de 20 mil homens, 20 mil soldados que faziam parte do exército. Metade desse número, cerca de 9.500 homens, foram enviados para combater em Canudos. Esses 9.500 soldados que foram enviados para combater Canudos, 4.000 foram mortos nessa batalha, ou seja, o exército brasileiro perdeu 20% dos seus soldados nessa guerra de Canudos, 1/5 do número total de soldados que tinha naquele ano de 1897. Além desses 4.000 soldados mortos, nós temos ainda o número da população de Canudos que foi morta nessa guerra. E esses números, eles são imprecisos, porque a própria quantidade da população que morava em Canudos não é conhecida ao certo, mas eles podem variar de 5.500 pessoas mortas até 26.000 pessoas mortas nessa guerra, falando apenas da população do povoado de Canudos. Uma das técnicas que era utilizada pelo exército foi lançar bombas de querosene e dinamite contra as casas daquela população. Isso fazia com que as casas se incendiassem de uma forma muito rápida. O povoado ele acabou completamente destroçado. Poucas coisas restam aonde estava o povoado de Belo Monte. Muitas ruínas, boa parte da sua população morta e assassinada, ou durante os combates, ou depois os prisioneiros que foram feitos pelo exército vão ser, na sua maioria, degolados, ou seja, eles vão ser mortos e vão ter as suas cabeças cortadas, como uma forma de exemplo para que a população não se organizasse mais nesses movimentos que estavam fora da organização do Estado. Um episódio que também é bem emblemático do tamanho da violência que foi envolvida na Guerra de Canudos é o episódio da morte do Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro foi morto e após ele ser morto, ele foi enterrado ali mesmo no povoado de Canudos. Após ele ser enterrado, ele foi, por ordem do exército, desenterrado para que se tirasse uma fotografia do seu cadáver. Isso era muito importante na divulgação dessa Guerra de Canudos, que envolveu uma série de relatos, de notícias veiculadas nos jornais. Depois de tirarem essa foto do cadáver do Antônio Conselheiro, ele foi novamente enterrado. E por uma segunda vez, o seu corpo foi exumado. E dessa vez, ele vai ser degolado e a sua cabeça vai ser levada até o Rio de Janeiro. Esse é apenas um dos exemplos dos diversos atos de violências envolvidos nesse conflito. Centenas de pessoas foram mortas e degoladas durante a Guerra de Canudos. A maior parte dos prisioneiros e dos combatentes de Canudos que foram capturados vivos tiveram esse fim. Foram mortos e degolados. Por que a figura do Antônio Conselheiro incomodava tanto? Porque ela reunia nele três figuras importantes de poder daquele momento. O Antônio Conselheiro, ele reunia a imagem de um padre, ele não era um padre, ele era um beato, porque ele não tinha se formado padre, mas ele
pregava vários dos ensinamentos da religião cristã, do catolicismo. Ele também reunia na imagem dele a figura do fazendeiro, porque ele era a pessoa que estava organizando as outras famílias naquela terra. E ele também reunia na figura dele e do povoado de Canudos o delegado, a polícia, aquele que tinha o poder militar, aquele que tinha o poder das armas para garantir a segurança e a ordem daquela população. Então, em sua figura, o Antônio Conselheiro conseguia reunir as três principais figuras de poder daquele contexto nordestino no Brasil: o padre, o fazendeiro e o delegado. E isso fazia com que a sua imagem, a sua pessoa, ganhando cada vez mais adeptos e cada vez mais seguidores, pessoas que largavam as suas vidas e se mudavam para o povoado, fez com que os políticos, os homens importantes daquele momento, os fazendeiros, tivessem medo desse crescimento do seu poder que ameaçava a ordem social que estava colocada naquela região. Afinal de contas, se em Canudos as pessoas trabalhavam de forma comunitária e tinham uma outra forma de vida, isso iria dificultar a vida de fazendeiros próximos que dependiam da mão de obra dessas pessoas pobres para trabalhar para eles, mas num sistema com muito menos igualdade social. Isso também ameaçava o poder dos políticos, já que essas pessoas que estavam em Canudos não pagavam impostos e não obedeciam diretamente ao poder do Estado. Elas obedeciam ao que era determinado pelo Antônio Conselheiro e pela Guarda Católica. Isso explica, em parte, a proporção da reação do governo federal, que não queria que experiências como Canudos se espalhassem pelo Brasil, porque isso iria dificultar a consolidação da república no Brasil, no modelo de república que eles queriam, que era, como eu já falei no início do vídeo anterior e ainda vou falar mais quando nós discutirmos sobre o coronelismo, sobre as oligarquias, um governo de poucas pessoas, um governo em que as pessoas que mandam sejam aquelas pessoas que tinham dinheiro, terras e poder. Era essa a defesa do modelo de república que se queria naquele momento em que se atacou a comunidade de Canudos, uma república em que poucas pessoas tivessem o poder, em que as terras estivessem concentradas nas mãos dessas poucas pessoas e que os interesses dessas fossem os principais interesses e não os interesses da maioria da população que era excluída do voto, já que naquele momento o voto era apenas para as pessoas alfabetizadas, o que representava uma porcentagem muito pequena da população. Além disso, o voto era aberto e o voto também era controlado por esses coronéis que influenciavam as pessoas que dependiam dos seus favores a votarem naqueles em que eles indicassem. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre a organização dessa sociedade da política na Primeira República, nós vamos falar sobre o coronelismo, nós vamos falar sobre o voto de cabresto, nós vamos falar sobre as oligarquias e vários outros temas e inúmeros movimentos sociais de contestação a esse projeto político que aconteceram na Primeira República. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado e até mais!